Saúdo os irmãos que nos ouvem com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E o livro que vamos refletir hoje é o livro de Filemão. No capítulo 1 do livro de Filemão, no versículo 8, diz assim: Pelo que ainda que te tenho em Cristo, grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo, como ao meu coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Neste texto em que nós vemos a carta de Paulo a Filemão, nós veremos um relato de amor, aonde Paulo escreve a Filemão uma carta, intercedendo por um filho que ele tinha gerado na fé. E Paulo, que outrora foi perseguidor do Evangelho de Cristo, e que no caminho de Damasco, ele se encontrou com Jesus, e encontrando com Jesus, o Senhor Jesus fez a ele uma pergunta, perguntando a Paulo por que ele perseguia a Jesus. Paulo, sem entender, falou para ele que não perseguia, mas Jesus respondeu que toda vez que ele perseguia um cristão, ou aqueles que fazia menção do Evangelho, perseguia o próprio Jesus. É muito interessante ver que agora Paulo, que foi prisioneiro e que foi perseguidor, agora ele é prisioneiro por causa do Evangelho. E por amor ao Evangelho, agora ele está em Roma, em sua prisão. E não se sabe como aconteceu de Onésimo ir ter com Paulo, ou quantas vezes ele foi ali. Mas o que Paulo menciona nesta carta é que Onésimo agora era convertido ao Evangelho, reconhecia o Evangelho e a Jesus Cristo como Salvador. E ele agora escreve esta carta a Filemão. E ele sauda a Filemão, sauda a casa de Filemão, a sua família. E Paulo fala a Filemão que tem muita alegria no coração de como Filemão recebe a igreja em sua casa. E ele fala: olha, Filemão, meu coração se alegra, porque ele tem enchido de alegria, porque ele conheceu, ele ouviu falar que tu recebe a igreja em tua casa com amor, tu recebe as ovelhas com alegria, tu tem cuidado do povo que tem sido escolhido para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, e o meu coração agora é alegre em ti. E Paulo menciona que na casa de Filemão havia uma igreja, e Filemão era um senhor de escravo, um homem rico, um homem que possuía posse, e por ter uma casa, um espaço maior em sua casa, recebia o povo para ouvir falar acerca do reino de Deus. E Paulo fala que se alegra como ele recebe a igreja ali em sua casa. E isso nos traz à memória que nós devemos ter uma igreja na nossa casa. Nós devemos levantar um altar na nossa casa, que nós não devemos deixar a igreja longe da nossa casa, mas que nós, como partículas vivas do corpo de Cristo, nós devemos todos os dias
levantar um culto na nossa casa, uma adoração, render graças e louvores ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. E é interessante que Paulo, a fazer menção da alegria dele, por Filemão receber a igreja na sua casa, ele faz um pedido a Paulo. E aonde nós lemos aqui, fala que Paulo poderia ordenar a Filemão a receber o Onésimo de volta, como convém a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que nós devemos receber os pecadores com amor, receber os pecadores com zelo, receber o pecador com perdão. E recebendo eles com amor e com perdão, nós devemos instruí-los no caminho por onde eles devem andar, acerca do reino de Deus. Paulo, ele faz este convite, ele faz este pedido a Filemão, e ele pede para Filemão receber a Onésimo, e que foi um escravo fujão, que ao fugir ele roubou o seu senhor. Ele causou danos ao seu senhor, porque quando ele fugiu, ele deixou os seus trabalhos, as suas obrigações. E ainda quando ele fugiu, ele levou algo de seu patrão, quem sabe uma quantia, né, em dinheiro. Mas quando ele defrauda o seu patrão e vai embora, e no caminho ele se encontra com o Senhor, porque há caminhos que nos leva para uma direção a qual nós nunca podemos imaginar. Porque quando Onésimo estava aqui fugindo, ele estava querendo uma liberdade, ele estava querendo seguir os seus próprios caminhos, o seu próprio rumo. E agora ele se depara ali com Paulo, falando acerca do Evangelho de Jesus Cristo, e se converte. E agora ele reconhece que ele é pecador, que ele era escravo, que ele fugiu do seu Senhor e que ele roubou. Mas a condição do escravo naquela época, quando eles estavam em rebeldia, quando eles estavam em pecado perante o seu Senhor, aquelas condições em que Onésimo se encontrava, ele poderia ser maltratado pelo seu Senhor, ele poderia ser castigado severamente, poderia ter parte do teu corpo decapitado, ou poderia ser que o seu Senhor poderia vender ou até mesmo levar ele à morte, até mesmo ordenar a morte dele. E agora aquele escravo que tinha apenas essa solução para a sua vida, ou seria vendido, ou seria morto, ou ele teria uma punição bem severa. Quem sabe ele poderia passar alguns dias sem comer, sem beber água. Quem sabe ele poderia passar um tempo exposto ao sol. Não sabia qual era o castigo que ia ser, que esperava aquele homem. E aquele homem, ele só tinha aquela solução na vida. Nos pensamentos deles de humano, ele só tinha aquela solução. Porque o que esperava ele pensava, só me espera a morte, ou um castigo, ou ser vendido para outro dono pior. Mas quando ele encontra a Paulo, e Paulo escreve a Filemão, ele se coloca no lugar daquele escravo. E olha a condição que Paulo se encontra, ele se encontra numa condição de prisioneiro. Ele está preso em Roma. E quando ele está preso em Roma, ele deixa os seus pensamentos, as suas questões naquele momento e se coloca na condição daquele escravo pecador. E ele talvez pensa que ele possa ser igual àquele escravo, naquela condição de prisioneiro. E ele intercede, se coloca no lugar daquele homem, e intercede por ele e fala a Filemão, recebe como tu recebes ao meu coração. E nós podemos ver que esta carta, cheia de sentimentos e cheia de amor, ela reflete muito para Jesus Cristo,
porque Jesus Cristo, que tinha toda a honra, toda a glória lá no céu, ele deixou o seu trono de glória e veio para a terra para se fazer pecador, para se colocar em nosso lugar. Eu entendo nesta palavra que Paulo, depois de perseguidor do Evangelho, mas agora praticante do Evangelho, ele compreendeu o verdadeiro sentido do Evangelho. Ele compreendeu que o Evangelho era amor. E mesmo ele estando em prisões, ele gerou uma alma para Cristo. Ele faz menção do nome do Senhor, apregoou acerca do reino do céu, apregoou acerca de Jesus Cristo, dizendo que ainda havia uma esperança. E ele enviou Onésimo agora de volta com esta carta a Filemão. E ele envia dizendo a Filemão: olha, eu podia te ordenar o que te convém fazer segundo a palavra do Senhor. Porque segundo a palavra do Senhor, nós temos que tratar o outro com amor e temos que perdoar. E ele, vendo esta situação, ele falou: eu não quero que tu faça isto, Filemão, por ordenância. Mas eu quero que tu faça isso por caridade, por amor. Recebe ele como tu recebe o meu próprio coração. Toma ele, Filemão, nas tuas mãos. Perdoa os pecados dele. Porque recebe ele como se tu estivesse recebendo a mim mesmo. E se ele te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Nós, irmãos, no tempo de hoje, nós não queremos pagar um preço nem de oração, pelo irmão que está caído, pelo irmão que está machucado, pelo irmão que se magoou, entristeceu, ou pelo irmão que ficou pela caminhada. Quanto mais uma quantia em dinheiro. Mas Paulo está falando: ó, eu estou pagando um preço por ele de oração, eu estou pagando um preço por ele de jejum, mas eu também estou colocando-se no lugar dele. E se ele se defraudou, o que ele te roubou, eu pago. E é assim, irmãos, nas nossas vidas, porque se hoje nós estamos aqui para contar a história de Cristo, é porque ele pagou os nossos pecados, as nossas almas foram libertas pelo sangue de Jesus. Quando ele pagou a moeda que era contra a nossa vida, nós não tínhamos valor algum, e se fosse depositado na nossa conta o preço de um pouco dos nossos pecados, nós não teríamos condição de pagar. Foi necessário que Jesus deixasse o seu trono de glória para vir pagar o pecado que era contra a minha vida e contra a humanidade. E ele, pagando o pecado, nos deixou livre para adorá-lo, para exaltá-lo. E Paulo fala a Filemão: olha, Filemão, este eu gerei em minhas prisões, este eu gerei em cadeia, ele é meu filho amado que eu gerei em minhas prisões. Nós vivemos em um tempo de dificuldade, nós vivemos em um tempo de pandemia, mas a Bíblia deixa relatado essa história para dizer que em tempo de prisão, em tempo de dificuldade, em tempo de epidemia, de pandemia, nós também podemos gerar filhos para Jesus Cristo. Nós podemos gerar almas para o Senhor. E nós entendemos com esta história que em qualquer momento é tempo de pregar a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus porque esta palavra ela ardeu em meu coração. E ela me fez entender, porque muitas das vezes, diante do nosso egoísmo e diante do nosso querer ser superior ao outro, eu vejo nesta palavra que Paulo, sendo um apóstolo, Paulo sendo um doutor na lei, Paulo sendo entendido e instruído na palavra, ele se colocou igual a um fugitivo, igual a um pecador. E isso nos traz a memória que nós somos todos iguais diante do Senhor. A diferença que há em nós é a presença do Espírito Santo. E só essa diferença, e só o Espírito Santo é que pode moldar os nossos corações e fazer com que o verdadeiro evangelho flua em nossas vidas. E esta mensagem que eu deixo à igreja que nos ouve, que o verdadeiro sentido do Evangelho, que é o amor de Cristo, reine nos corações dos ouvintes, que eles possam entender que aqui na terra não há superior,
não há maior e não há menor, mas todos somos iguais perante o Senhor. Então, aquele que está lá fora, mesmo ele estando fugitivo, mesmo ele estando em pecado, mesmo ele estando em prostituição, em adultério, em drogas, mesmo ele sendo em qualquer situação que ele esteja, ele também tem que ser perdoado. Quando ele vir e se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, a igreja tem que receber com amor. Tem que receber como Filemão recebia ali a igreja em sua casa, com amor, a arrebanhar um povo que vai ser levado ao céu, porque nós esperamos o dia do Senhor. Nós estamos aqui nos preparando para que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós temos o que apresentar diante do Senhor. Muitas das vezes nós somos omissos em levar o evangelho do Senhor, mas o Senhor requer com esta história, com este relato bíblico, que em tempos de dificuldade, nós não venhamos dizer que está difícil porque é tempo de pandemia, mas que nós venhamos assim, apregoar o evangelho de Jesus Cristo e fazer aquilo que está escrito na tua palavra. Ide e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Nós temos que entender que esta ainda é a comissão do Senhor, a comissão da igreja na terra, a pregoar o evangelho do reino de Deus. Eu agradeço a oportunidade de, mais uma vez, fazer menção ao nome do Senhor, e que os irmãos possam guardar esta palavra no coração, de estar aprendendo cada dia com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.